Bom dia para os do dia, boa tarde para os da tarde e boa noite para os da noite. Enfim, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Ponderando com Caju, para nós discutirmos sobre economia, sobre finanças e sobre gestão. Meus queridos e minhas queridas, no nosso último vídeo nós tratamos a respeito da inflação dos alimentos. E vimos que esse é o tema mais palpitante agora dentro da economia, já que ela tem uma gama de assuntos que podem ser tratados. Mas esse é o que mais preocupa agora. Hoje nós vamos fazer um trabalho muito ligado a isso, porém no que diz respeito ao medidor da inflação. Esse medidor da inflação se chama IPCA, que quer dizer Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E ele é medido pelo IBGE. Vejam vocês que este medidor não é o único. Há outros também. Eu calculo mais ou menos que haja uns 10 medidores de inflação, mas este é o melhor de todos, porque além de ser um medidor já com um certo tempo que ele já tem de mensuração, além disso, ele é calculado nas principais capitais brasileiras. São 15 capitais mais o Distrito Federal. Então essa está a importância que ele tem. E hoje nós vamos tentar entender um pouco mais a respeito dele, para ver como é que ele funciona, como é que é o seu processo. Porque quando nós vemos televisão, assistimos televisão, o que eles informam é muito pouco, é muito ligeiro para a gente entender a importância que tem isso. Bom, e vamos agora nos apoiar em algumas coisas. Por exemplo, esse medidor, ele já existe, no passado o Brasil já teve medidores de inflação. O primeiro foi o IPC. O IPC era Índice de Preços ao Consumidor. Olhem aqui, ó, o IPC do Rio de Janeiro foi de 1912 até 1939. E esse IPC, ele existia apenas na capital federal, porque era o que era possível fazer naquela ocasião. E a capital federal, sendo o Rio de Janeiro, a cidade mais importante do país. Então você precisava ter, no mínimo, um medidor de inflação para ela. E esse medidor de inflação, na época, ele abrangia 7 itens. Quais eles? Gêneros alimentícios, combustível e luz, vestuário, aluguel, criados eram como se chamavam naquela época os empregados domésticos, os criados, móveis e utensílios e depois despesas diversas. São, portanto, 7 grupos que entravam na composição dessa mensuração. E isto foi feito como uma forma de os governantes da ocasião terem pelo menos uma estimativa de quanto era essa inflação. Então nós estamos aqui, né, diante da nossa luzinha, que até um aluno meu, o André Biar, me sugeriu que eu desse um nome para ela. Então vamos falar da nossa luzinha mimosa, que é a nossa luz inspiradora, que nos ajuda muito a nós entendermos esses assuntos que são tão importantes. Então, vejam, então tem o IPC. Depois, esse IPC ele existiu de 1912 até 1939. Daí foi sucedido pelo IGP. O IGP ele existe até hoje. É o Índice Geral de Preços, que era calculado pela Fundação Getúlio Vargas. E ainda é. E esse índice daí da Fundação Getúlio Vargas, ele era mais um pouco abrangente e
ele atingia o Rio de Janeiro, era medido no Rio de Janeiro e em São Paulo. Portanto, região sudeste, a região economicamente mais próspera. E ele foi aplicado de 1939 até 1985 para mapear essa inflação. Daí, a partir de 1980, eles elaboraram o IPCA, que é esse que nós estamos dando atenção para ele agora. Esse IPCA, ele começa a fazer as suas mensurações a partir de janeiro de 1980 e vem até hoje. Bom, mas como é que se faz um índice de inflação? A primeira coisa que é preciso fazer é uma pesquisa de orçamento familiar. O que é isso? É o ponto de partida. Você precisa saber o que você vai medir, quais são os itens. E daí o IBGE, na verdade, ele faz uma visita às famílias e, em alguns casos, chega a ficar hospedado na casa dessas famílias para ele ver o que essas famílias consomem e catalogando isso. E é essa pesquisa, que é chamada POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, que ela vai mapear, ou melhor dizendo, vai ver quais são os itens que vão fazer parte da coleta desse medidor inflacionário, que é o IPCA. Então, ele é o primeiro ponto, ele é o ponto de partida. E esse IPCA são quantos itens? São 400 itens definidos pela tal da POF, que é a pesquisa, como eu disse, de orçamento familiar. Esse é o segundo aspecto, 400 itens. E depois, qual é a faixa de rendimentos que vai ser atingida? Vai de 1 até 40 salários mínimos. Vejam que é um leque bastante extenso. Então, o IPCA, ele mede, é uma amplitude grande. E esse também é um dos defeitos que ele pode ter. Porque o povo brasileiro, hoje em dia, nós podemos dizer que talvez 80%, isso é uma estimativa minha, 85%, esteja ganhando até no máximo 3 salários mínimos. Porque houve uma redução brutal da renda. E isso vai se refletir no crescimento econômico. Porque quanto menos a população trabalhadora puder gastar, menos o país vai crescer. Porque para crescer tem que vender. E para vender tem que ter salário. Então, isso é um ponto pacífico. Bom, vamos lá. E de 1 a 40 salários mínimos. E agora, eu vou ler para vocês, que está aqui no meu computador, rapidinho, alguns desses itens que fazem parte do IPCA. Porque são 9 grupos que fazem parte do IPCA. Esses grupos são, vamos lá, vamos relembrar, alimentação e bebidas, 1. 2, habitação. 3, artigos de residência. 4, vestuário. 5, transportes. 6, saúde e cuidados pessoais. 7, despesas pessoais. 8, educação. 9, comunicação. Isto, fechou. E agora eu vou destacar para vocês alguns desses itens, para vocês tomarem ciência do que é esse medidor de inflação. Por exemplo, alimentos e bebidas. Aí, eu não vou, claro, citar todos de modo algum, eu vou apenas citar alguns dos mais relevantes para a gente poder conversar a respeito. Então, olhem, as carnes, as frutas, as verduras, legumes, cereais, derivados de leite, mortadela, presunto, ovos, azeite, café, enlatados, cerveja. A cerveja também faz parte desse elenco aqui. Então, e tem 2, que é a habitação. O que entra em habitação? O que eles vão detectar? O que eles vão perguntar? Por exemplo, aluguel, taxas, condomínios, taxa de água e esgoto entra aqui,
vai fazer uma mudança. Entra aqui. E também cimento, tijolo, areia, mão de obra de construção civil, água sanitária, sabão em barra, esponja de limpeza, amaciante, gás de botijão, energia elétrica, enfim, são todos esses itens que fazem parte do consumo, por exemplo, da casa para mantê-la. Então isso é um um grupo de manutenção da casa, para você mantê-la. Tanto pode ser despesa assim, por exemplo, como taxa de água e esgoto, como cimento que você vai precisar quando faz algum reparo, ou precisa comprar tijolo, alguma coisa assim, que fazem parte desses gastos. Depois, nós temos os artigos de residência. Os artigos de residência que nós encontramos aí: mobiliário, vidros, louça, cama, mesa e banho, eletrodomésticos, TV, som e informática, consertos, reforma e manutenção. Olhem, e esses são os itens que fazem parte dos artigos de residência. 4. Vem o vestuário. Daí entra a roupa de modo geral, né? Que pode ser desde meias, sapatos, camisas, calças, enfim, todos esses artigos que nós usamos para vestir. Depois vem os transportes. O que nós encontramos em transportes? Tarifa de ônibus, metrô, pneu, pedágio, gasolina, etanol, óleo diesel, gás veicular e até multa. Claro, tem mais itens. Só estou lendo para vocês aquilo que eu considerei de destaque, que chama a atenção porque está mais na nossa mente. Depois tem saúde e cuidados pessoais. O que nós temos, por exemplo? Vai comprar um analgésico, um antitérmico, despesa com médico, dentista, psicólogo, plano de saúde, exames laboratoriais, por exemplo, desodorantes, absorventes, perfumes, estão aqui, que são no que diz respeito à saúde e cuidados pessoais. E daí nós temos as despesas pessoais. Despesas pessoais são costureira, manicure, cabeleireiro, empregado doméstico, até o ingresso para o jogo. Você vai assistir uma partida de futebol, faz parte das despesas pessoais, porque está dentro do elenco do povo brasileiro, ele faz parte também do seu padrão de vida, de divertimento, que está incluído nesse IPCA. E daí nós temos a educação, que é papelaria, livro, revista, assinatura de jornal, lápis, canetas, esse lapisinho aqui que eu utilizo para apontar na nossa luzinha mimosa, né? E, por último, comunicação. É o 9º grupo. O que nós temos aí? Telefone fixo, telefone celular, acesso à internet e TV por assinatura. Acredito que até eu acho que a Netflix, entra aqui. Eu acho que entra aqui, é uma pesquisa que ela é detectada neste grupo aqui. Muito bem. Isto aqui são os exemplos, os itens que eu destaquei para vocês, de cada grupo do IPCA que faz parte do cálculo. E tem uma razão de ser, porque eu estou lidando com isso. Porque, como no nosso trabalho anterior eu falei a respeito da inflação dos alimentos, eu estive mais restrito ao item 1 do IPCA. Mas houve outros grupos, por exemplo, que se destacaram também e que eu não tinha mencionado. E agora que eu estou falando do IPCA, eu posso tocar. Por exemplo, um que subiu muito foram chamados, foi aquele que ficou em segundo lugar.
Em primeiro, quando o IBGE mediu, foi alimentação e bebidas, né? E que nós falamos. E em segundo lugar estão os artigos de residência. Porque aí entra os eletrodomésticos, TV, som, informática. Mas aí se pergunta, o que tem isso aí de especial? Tem a ver o seguinte, que hoje nós estamos com o Brasil, que é uma indústria, essencialmente uma indústria montadora, que pega peças e monta para fazer o produto final. Mas muitas vezes essas partes, esses componentes que são montados aqui, vêm da onde? São importados. Aí que entra esta alta, porque se é importado, é cotação em dólar. E nós temos um dólar que está quase a R$6. Então isso vai ter um impacto dessas importações de produtos, melhor dizendo, de produtos não, de matérias-primas, de componentes, que não são fabricados aqui, são fabricados no exterior, aqui apenas são montados, que daí reflete na inflação. E esse índice IPCA detectou, que são os chamados artigos de residência. E daí o terceiro grupo, que foi o que mais cresceu, foi o item transportes. Porque no item transportes, o que nós temos? As tarifas de ônibus, ou melhor dizendo, o ônibus não, mas o ônibus é apenas um elemento dos transportes, mas um destaque aí coube a gasolina. Porque como as pessoas ficaram muito receosas de utilizar o transporte coletivo, que aquilo vai cheio de gente, o transporte coletivo, o ônibus, é um foco de infecção. É um foco de transmissão do coronavírus. Então, muitas pessoas preferiram e foram, aquelas que não tinham condição de ficar em casa, foram para utilizar automóvel. Porque o governo federal, ele, se fosse da vontade dele, não haveria sequer isolamento social da presidência da República. Várias vezes o presidente disse isso. E pela boca dele, né? Por ele não haveria nem isolamento. Então, vejam as consequências, né? Ora, então esses transportes aqui foi o terceiro item que mais se elevou no IPCA. E alguns outros, por exemplo, tiveram queda de preço, porque nem todos esses grupos estão em elevação. Alguns estão em elevação e outros em declínio. Um que estava em declínio, por exemplo, foi a questão de saúde e cuidados pessoais. Aqui que entra, por exemplo, gastos com farmacêuticos, só que eu não vi quais são esses itens, mas foi o grupo que está negativo. Houve queda de preço. Os demais, o preço subiu. Todos. Então, em primeiro lugar, foi inflação centrada nos alimentos e bebidas, depois no grupo artigos de residência e terceiro nos transportes. Feito. Ótimo. Então, meus queridos, agora eu dei um panorama geral para vocês do que é esse IPCA. Claro que eu não ia falar para vocês dos 400 itens, que foi mais ou menos o que eu contei. Óbvio que não, né? Então, eu só apenas dei uma pinceladinha naquilo que se destacava de cada grupo que eu li para que vocês tomassem conhecimento. Ora, e depois, como é que esse IPCA ele é calculado? Cada um desses grupos que eu disse para vocês, ele tem um peso. Peso quer dizer o seguinte, esses aumentos, por exemplo, o aumento que houve no item alimentos e bebidas, esse tem um peso na alimentação. Esse peso, por exemplo, o IBGE também calcula. E peso quer dizer importância. Esse é o item de maior importância, entra com 23%. Daí o item de habitação, por exemplo, entra com 14,62%.
O item transporte com 20%. Então aqui nós temos uma série de medidas que vão fazer o quê? Dar a importância de cada item até nós chegarmos no cálculo final do IPCA, porque esse IPCA que eu estou contando para vocês é um IPCA nacional, para o Brasil inteiro. Porque como são, olha aqui, ó, 15 capitais mais o Distrito Federal, cada capital tem o seu IPCA. Então, o último IPCA foi calculado em 0,64% no mês de setembro para o Brasil inteiro, levando em conta essa amplitude salarial e também levando em conta, né, que cada um desses grupos tem o seu peso. Então veja, 0,64% em termos de média nacional. Quer dizer que há capitais que foram mais altas do que isso. Por exemplo, a capital que mais sofreu inflação no mês de setembro, aqui foi Campo Grande. Foi que teve a inflação mais alta, foi que teve a maior variação. Campo Grande, por exemplo, teve 1,26%. Foi a maior. E a menor, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Opa. Agora sim, agora melhorou. Foi Salvador, aqui teve menor variação, 0,23. A média deu 0,64%. Então isso dá um panorama, mais ou menos. Não que o IPCA seja uma metodologia mais adequada, perfeitamente adequada para nós trabalhadores. Porque o IBGE talvez tivesse que fazer um novo medidor de inflação, não mais de 1 a 40 salários mínimos, mas um medidor especial para os trabalhadores, por exemplo, de 1 a 3 salários mínimos. Que a maioria dos gastos, do ganho do povo brasileiro, dos trabalhadores, é esse. E também dos vencimentos dos aposentados. É de 1 até 3. Olhe, esse vai de 1 até 3, e nós fazemos uma nova POF, que é de pesquisa de orçamento familiar, para ver o que essas famílias de 1 a 3 salários mínimos mais elas consomem, que é mais importante. Então nós não íamos ter, por exemplo, 400 itens, nós teríamos, quem sabe, 100. Então reduz. Daí sim nós teríamos um outro... Não foi feito ainda. Eu estou fazendo uma crítica ao IPCA, para a gente ter mais um, né? Então, se veja, nós teríamos um grande índice nacional, que seria o IPCA, e aí falta, eu esqueci de mencionar para vocês, que tem o IPCA e tem o INPC. O INPC é mais para os trabalhadores. O INPC é de 1 a 5 salários mínimos. Então, existe mas acontece que eu estou falando nesse novo índice porque, como a renda em salário do povo brasileiro caiu demais, de 1 a 3 salários mínimos, isso vai pegar 80%, 85% talvez hoje, da força de trabalho brasileira. De 1 a 3 salários mínimos e com 100 itens de pesquisa. Tá? Mas isso é uma crítica que eu estou fazendo ao método. E agora, para nós encerrarmos, deixa eu me perguntar aqui, filho, quanto tempo nós temos ainda? Quanto tempo já foi? Ótimo, então nós já estamos com 24 minutos, vamos encerrar, meus queridos, vamos encerrar. Vamos encerrar esse capítulo aqui, esse capítulo do IPCA, ligando com o anterior, que foi a respeito da inflação dos alimentos. O que está acontecendo com o Brasil, agora para a gente concluir? É que a nossa economia ela está ficando muito parecida, em determinados aspectos, com o Brasil que foi no século XIX e até os anos 30 do século XX,
que nós éramos uma grande fazenda exportadora de gêneros alimentícios. Só que naquela época nós tínhamos 8 itens, hoje nós temos mais do que isso. Naquela época era uma agricultura de cabo de enxada e hoje é uma agricultura mecanizada. Mas é que daí o que acontece? Como nós estamos inclusive perdendo a nossa indústria, nós estamos importando muita coisa, e à medida que nós nos tornamos um país exclusivamente ou voltado para a agricultura, nós vamos ter uma economia, muitas vezes até de baixa produtividade, e gerando empregos de baixa qualidade. Então o que acontece? Isto foi uma coisa típica que ocorreu nesse século XIX e até os anos 30, quando houve a Revolução de 30 e veio Vargas ao poder, que procurou trazer para o país uma nova orientação econômica. Então veja, para nós concluirmos, nós estamos com uma semelhança, não igual, né? Mas uma semelhança de voltarmos a ser um mero país produtor de produtos primários. E isso não pode ser, porque para a gente querer ser um país de primeira categoria, nós temos que ter indústria aqui dentro, apoiada, porque é essa indústria que vai gerar valor agregado. Porque se a gente exporta soja, por exemplo, ou milho, ele vai in natura. E o que a gente vai exportar? Aquilo que dá lucro. Soja, milho. E daí as outras culturas, por exemplo, que talvez não deem a mesma rentabilidade, vão ser preteridas. Isso aconteceu no século XIX e também até os anos 30. Que o que aconteceu? O mais importante era produzir aqueles produtos primários que davam lucro. E o restante tinha muito menor atenção. Daí você tinha inclusive que importar. O Brasil importava banha, o Brasil importava arroz, o Brasil importava trigo. Trigo importa até hoje, né? E outros produtos agrícolas, até legumes chegava a importar. Não porque não pudesse produzir aqui dentro. Claro que pode produzir, sem dúvida. Mas acontece que você vai produzir o quê? O que vai dar lucro, que vai ser exportado. Então nós estamos passando por essa situação, que também envolve gestão. Então, e aí há erros enormes, gravíssimos, que precisam ser corrigidos e que nós, enquanto povo, enquanto cidadão, precisamos estar atentos, porque nós também temos que saber para onde é que nós queremos ir. Que país nós queremos deixar para nossos filhos e para nós mesmos. Então, meus queridos e minhas queridas, nós estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o seu gostei, né? E eu me despeço com vocês com o chorinho brejeiro de Ernesto Nazaré, que é uma coisa muito bonita, tipicamente brasileira. E até a próxima ocasião. Até!